Boa noite, esta é a nossa sexta aula introdutória do curso de missões. E como base para esta aula vamos ver 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que diz: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ok, aqui o apóstolo Paulo expressa a responsabilidade que Deus fazia pesar sobre os seus ombros. E esta é a responsabilidade de todo obreiro do Senhor, anunciar a palavra de Deus. Uns são chamados para anunciar o Evangelho em Jerusalém. Outros na Judéia, no interior do estado, em Jerusalém, a sua cidade, né? Judéia, interior do estado, Samaria, outros estados e confins da terra. Isso diz respeito a missões transculturais. Então, o apóstolo Paulo, claro, ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho além fronteira, para ser um missionário transcultural, levar o evangelho aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Ok, nós observamos na aula passada assuntos interessantes acerca da história, aí um panorama histórico da obra missionária, né? Agora nós vamos, claro que isso é uma introdução, né? Um breve estudo sobre missões, que eu considero como uma introdução. Então vamos observar hoje aqui, bem rapidinho, acerca de... Diz-se que há 4 bases geográficas de missões. A primeira base foi no Oriente Médio. Ali Deus levantou um povo e esse povo levou o evangelho a outros povos. A igreja primitiva fez o seu papel missionário, fez a sua missão, cumpriu o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda base de missões disse que foi a Europa, né? A Europa, durante um certo tempo, enviou missionários para todo o mundo. Inclusive, eu destaco aqui o movimento da Igreja Morávia, fundada por Nicolau von Zinzendorf, um austríaco. Essa igreja foi um exemplo e várias agências missionárias surgiram, igrejas poderosas depois, aí, inspirados aí na dinâmica, na visão aí desses moravianos que seguiam o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles anunciavam a palavra e enviaram missionários para todo mundo, para todos os continentes. E vários movimentos surgiram na Europa. Inclusive, a Igreja Assembleia de Deus foi fundada aqui no Brasil por europeus, né? Por suecos que estavam morando nos Estados Unidos e vieram aqui para o Brasil, enviados por Deus, né? E outros vieram depois da Suécia, etc., né? E a Europa enviou missionários para muitas partes do mundo. Mas esse fogo missionário, lamentavelmente, desapareceu. Hoje, lamentavelmente, não vemos esse fogo aceso na Europa. Somente a Suécia, inclusive disse que a Suécia foi um dos países europeus que mais enviaram missionários, né? O número é tremendo de missionários que os suecos enviaram. E vários outros países da Europa enviaram muitos missionários.
mas essa base também, lamentavelmente, morreu. Assim como a do Oriente Médio, a europeia também morreu. E essa base se deslocou para a América do Norte. A América do Norte foi um exemplo. A América do Norte se preocupava mais com o envio de missionários. Era sua prioridade, o envio de missionários. Os Estados Unidos, inclusive o movimento voluntário estudantil, levantou 100 mil missionários e 80 mil ficaram na base e 20 mil foram enviados para o exterior. O Canadá também enviou muitos missionários, mas eu destaco os Estados Unidos. A política prioritária norte-americana era missões. Mas depois eles quiseram policiar o mundo e a política, lamentavelmente, mudou. Essa prioridade, lamentavelmente, foi deixada de lado. E essa base, lamentavelmente, também norte-americana, se não morreu, está morrendo. Mas cremos que já morreu essa base norte-americana. Agora, qual é a quarta e última base? Disse que é América Latina. Ou seja, me desculpe, América Latina não, terceiro mundo, né? Que inclui inclusive a América Latina, inclui asiáticos, africanos, né? Latino-americanos, etc. Terceiro mundo, povo pobre, povo que não tem recursos como europeus e norte-americanos, povo moreno, povo humilde que se acomoda em qualquer lugar. Então, essa disse que é a quarta e última base missionária. O Brasil tem se destacado ultimamente com o envio de missionários, mas existem muitas outras nações que têm sido um exemplo, né? Como a Coreia do Sul e vários outros países têm se destacado no envio de missionários. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que a igreja hoje compreenda o seu papel missionário. Deus deseja utilizar o seu povo para que alcancem os povos não alcançados, porque disse que mais da metade da população mundial não conhece Jesus. É uma coisa, é uma necessidade extrema, né? E o povo de Deus tem a responsabilidade. Claro que o Evangelho está sendo anunciado através de rádio, televisão, etc., né? Mas a igreja ainda tem a responsabilidade de enviar missionários, né, para o mundo que não conhece Cristo. Que Deus nos ajude, Deus nos dê essa paixão missionária, esse desejo missionário para fazer essa nobre missão, que para mim é uma das mais nobres que há. Você levar o Evangelho, ser um embaixador de Cristo em outra nação. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.